Boa tarde! Eu sou Caroline Moura, estudante de Pedagogia da Uninter, Polo do Sol Catedral, na cidade de Curitiba, no Paraná. Estou realizando o estágio supervisionado de gestão escolar no formato de curso de extensão. Hoje é a nossa última aula. Lembrando que o nome do nosso curso é O Professor 5.0, as TICs e as medidas de prevenção e combate ao coronavírus Covid-19 em sala de aula. Uma orientação para professores, estudantes e comunidade educativa. Ao longo dessa semana, nós conversamos sobre diversos temas. Falamos sobre o ensino híbrido, professor 4.0, 5.0, as tecnologias 4 e 5.0, o que são as TICs, né? E nós também conversamos sobre as metodologias ativas, né? Ou seja, sala de aula invertida, aprendizagem por pares, aprendizagem por projetos. E hoje nós listamos elementos para que vocês consigam fazer um plano de aula de ensino híbrido, atendendo todas as expectativas dos nossos alunos, todas as expectativas que os pais têm com relação ao aprendizado. Certo que agradar a todos a gente não consegue, mas nós elencamos os principais elementos para que na hora que você construa o teu plano de aula, ele esteja o mais adequado possível com a nossa realidade de ensino híbrido. O ensino híbrido, ele acontece da seguinte forma: um grupo de estudantes vai à escola e frequenta as aulas presenciais. O outro grupo permanece em casa e tem aulas remotas. Sucessivamente esses grupos trocam. Uma semana quem ficou em casa vai à escola, quem estava na escola fica em casa e assiste às aulas. A transmissão da aula, ela ocorre simultaneamente para que todos consigam participar da aula, interagir e ter uma qualidade de aprendizado melhor. Vamos falar do plano de aula. O que é um plano de aula? O plano de aula é o documento em que o professor ele coloca tudo que ele vai utilizar naquela aula, né? Ele pode ser um planejamento anual, pode ser um planejamento semestral, trimestral, bimestral ou até mesmo semanal. Tem professores que preferem trabalhar o plano de aula diário. Eu escolhi trabalhar nessa aula o plano de aula semanal. Por quê? Porque a semana você consegue planejar o teu roteiro, você consegue colocar os elementos, você consegue planejar essa apresentação. Lembra que umas aulas atrás a gente conversou sobre a apresentação, que era a elaboração do teu roteiro para que quem está em casa, para que quem está na sala de aula fique mais seguro, né, e saiba o que vai acontecer. Então, isso faz parte do planejamento, isso faz parte do teu plano de aula, da tua organização. Para elaborar um bom plano de aula, você precisa estar atento para os seguintes aspectos. Público-alvo. Público-alvo são os nossos alunos. É importante que você esteja atento à rotina da sua turma, né, ao desenvolvimento, né, dos teus alunos, porque eu não consigo fazer um plano de aula muito avançado se a minha turma, né, ela é um pouco mais calma, ela não acompanha com tanta velocidade tudo que está acontecendo. Então eu faço um plano de aula direcionado à minha turma, sempre o mais adequado possível às características dos meus alunos, para que o aprendizado que eles tenham seja um aprendizado duradouro, seja um aprendizado integral. Tema. Nossa, mas eu vou pôr um tema, o tema não é aula? É a aula, mas aí você pode colocar como tema, você quer trabalhar uma questão específica, por exemplo, higiene. Hoje vamos tratar da higiene na aula de ciências. Já tem um tema, já tem um conteúdo, é só trabalhar. Aí eu vou, pesquisar elementos para complementar o livro didático. Pode ser um desenho,
um filme, né? Um filme, se você for passar filme, não faça o filme inteiro, passe apenas pequenos trechos para que não tenha, né, aquela fuga de informações, né, para que eles não percam o foco. Como eu mencionei, né, perder o foco é muito fácil. Então, é importante que o seu tema esteja bem fechado, né? Traga esse tema para conversar com os seus alunos, para que seja o tema da tua aula de uma forma leve e de uma forma que eles consigam, né, já entender nas primeiras palavras, né? Você vai passar um trecho de um filme. Ah, eu vou abordar a higiene nesse filme aqui. Beleza. Aí você vai passar só aquela parte. Daí passou aquela parte, ok? Segue tua aula. Mais um elemento objetivo ou objetivos, né? O que o meu aluno vai aprender com essa aula? Então é interessante que você tenha isso muito claro na sua mente, né? Quais são os objetivos? Fica muito mais fácil para você conseguir, né, apresentar de uma forma correta, para que você consiga fazer com que eles te entendam. Por quê? Porque você está sendo objetiva. Você está fazendo com que o aprendizado que eles tenham seja mais certeiro. Defina o conteúdo. Aqui nós estamos elencando o conteúdo como uma disciplina, mas eu consigo trabalhar o conteúdo em outras disciplinas, eu consigo até fazer uma interdisciplinaridade. Eu vou demonstrar isso mais tarde no planejamento que vai ficar disponível para que vocês acessem na nossa sala de aula no Google, ok? Duração. É muito importante que você defina quanto tempo utilizará para cada conteúdo. Ou seja, fracione o teu tempo, distribua de uma forma que não fique muito cansativo, né? Porque aulas muito longas realmente fica cansativo e aulas muito curtas acaba que ninguém às vezes entende nada, né? Passou tão rápido aquele assunto, né? Passou batido e eu não entendi. Então é interessante que você sinta, né, a tua turma, veja se eles estão conseguindo compreender, você avança um pouco mais e se achar necessário, você retorna com aquele conteúdo, você retoma os estudos com eles, baseados no ponto onde eles estão tendo mais dificuldade. Isso faz parte do fracionamento, do planejamento da tua aula. Recursos didáticos, esse todo mundo adora. Podem ser as TICs, né? Um joguinho, pode ser, né, um site, pode ser um aplicativo, né? Aquele programa bem legal que vocês vão trabalhar com eles. Pode ser o livro didático, que é um excelente recurso. O quadro de giz, né? Para escrever, para exercitar ali, né, a nossa caligrafia, pode ser um PowerPoint, enfim, o recurso didático é a tua ferramenta de demonstração. Você demonstra, né, o exercício, você demonstra como irá resolvê-lo, você consegue essa ponte, né, entre o conhecimento, né, e entre o teu aluno pelo recurso didático. É muito legal. Metodologia. Nós conversamos, né, em aulas anteriores sobre a sala de aula invertida, que é uma metodologia ativa. Também falamos sobre a aprendizagem por projetos, que é uma metodologia focada na comunidade, na resolução de uma determinada situação, né? Que a escola, que a comunidade se unem, né? Alunos de vários segmentos podem participar, né, da aprendizagem por projetos. E também teve aprendizagem por pares, né? Ou seja, um estudante dialoga com o outro, o que ele sabe sobre aquele assunto, né? E eles trocam essas informações, eles trocam essas experiências. Além dessas metodologias, nós temos a aplicação de exercícios para fixação, temos também trabalho, né? Trabalho de pesquisa, uma pesquisa direcionada, pode ser uma pesquisa bibliográfica, pode ser uma pesquisa em sites, pode ser uma pesquisa até com a tua família. É uma metodologia, né? A entrevista.
ela é muito válida, porque aproxima as pessoas e valoriza o conhecimento que elas têm e que elas querem transmitir. Parece uma aprendizagem por pares, né? Porque o que acontece? Ela fala com você, ela te explica, ela te conta qual que é o ponto de vista dela. E isso é importante também a ser considerado. Mais metodologias, dramatização, né? Teatro, né? A gamificação, a criação de um jogo. Você pode propor a criação de um jogo sobre um determinado tema. Ah, estamos trabalhando vozes verbais. Ok, então vamos fazer uma cruzadinha sobre vozes verbais. Isso é muito interessante e é muito válido. Mais uma metodologia é o cartaz, né? Aquele painel. Lembra aquele painel semântico que a gente fazia listando tudo que a gente gostava e recortava da revista, colava? Isso é uma forma de metodologia, porque a criança, né, o estudante, ele está colocando elementos que ele gosta, elementos que ele se identifica. É interessante o uso do painel por isso. Avaliação. Avaliação é um processo muito importante, porque depois que eu trabalhei todos aqueles conteúdos, né, como é que eu vou saber se ele está aprendendo, se ele está conseguindo, né, captar a mensagem que eu estou passando? Pela avaliação. A avaliação, ela pode vir no formato de prova, podem ser exercícios, pode ser um trabalho de pesquisa para casa, um trabalho em sala de aula, a própria participação é uma forma de avaliação. Porque se eu sinto que ele participa, que ele quer colaborar com aquele assunto, é porque ele está aprendendo, é porque ele está interessado. Referências. Sempre é importante você colocar da onde você tirou aquele assunto. Então, o que acontece? A gente faz ali nosso planejamento, mas e daí? Da onde que eu peguei essa frase? Da onde que eu peguei esse texto? E esse vídeo? Então, é muito interessante que você saiba da onde você está partindo. E essas são as tuas referências, é o teu referencial teórico, no caso, né, dessa aula aqui, é o referencial teórico, né? Quem eu procurei, quem me ajudou, quem eu pesquisei e quem eu vou trabalhar. Isso é muito interessante porque você está referenciando, você está falando que aquele autor te ajudou, que aquela música te ajudou, que aquele vídeo te ajudou a elaborar uma aula. E agora nós vamos fazer o planejamento. Eu separei dois modelos de planejamento baseados, né, em todos esses elementos que a gente falou aqui, que a gente conversou. O planejamento, ele é algo móvel. Se eu sentir a necessidade de adaptar o meu planejamento, de colocar mais elementos ou de reduzir elementos, eu tenho toda essa autonomia para fazer. Por quê? Porque eu dependo de saber como que é a minha aula, como que os meus alunos estão reagindo a esse planejamento. Então, eu não posso complicá-lo demais e nem simplificá-lo tanto. Ele tem que ser na medida certa para que eu consiga trabalhar e consiga ter os meus resultados. E aí, vamos fazer o nosso planejamento? Olá, iniciamos o nosso planejamento. Eu trago para vocês duas opções de planejamento. Tenho aqui o planejamento em formato texto. Aí aqui eu tenho o nome da escola, professor ou professora e a turma. Aqui eu inventei, né, uma turma. Mas assim, aí você vai colocar a turma que você deseja trabalhar. Aqui planejamento semanal, né? Então, ele contempla a semana do dia 5 até o dia 9 de abril. E aqui ensino híbrido, porque eu estou adaptando as propostas de sala. Adaptando não, eu estou adequando as propostas de sala às propostas que os estudantes estão fazendo em casa. Então, eu tenho aqui, ó, os meus passos iniciais. Iniciar a plataforma Google Meet, que foi a plataforma que eu escolhi para a transmissão da minha aula. Realizar a acolhida e a chamada. Você também pode escolher outras plataformas. Tem que ver qual plataforma a tua escola adotou para a transmissão dessas aulas.
pode ser o Google Meet, pode ser o Zoom, pode ser o Microsoft Teams, né? A escola é que define qual plataforma utilizará, né? E os professores seguem. Esse documento aqui, o teu planejamento, é o documento que você encaminha para o teu chefe, né? Ou seja, para a diretora, para a coordenadora, para a pedagoga. Elas recebem esse documento e validam, né, o teu plano de ensino para essa semana. Se for semanal, pode ser mensal, pode ser diário e até anual. Aqui, no primeiro horário, eu só coloquei aqui, ó, primeira aula e horário. Você colocará o horário, né? Se for de manhã, você coloca ali o horário que vai começar a tua aula, né? Tipo 7 horas até 7h50. Passar os avisos, agenda e correção das tarefas de casa, né? Isso aqui é uma ideia, né? Do que pode ser realizado na primeira aula. Né? Se a tua turma for um pouco mais adiantada, você já pode, né, seguir com os próximos conteúdos. Daí aqui eu coloquei no conteúdo português. Aí o tema, a casa, Vinícius de Moraes. Aí aqui objetivo 1, os objetivos da aula. Analisar a letra. O número 2, escrever as palavras que não conhece e buscar o significado no dicionário. O 3, produzir um texto descrevendo como seria a casa ideal. E o 4, realizar um desenho da casa ideal. Como recursos didáticos, eu listei a música disponível no YouTube. O vídeo vai ser compartilhado durante a apresentação pelo Google Meet, né, que é a minha plataforma para apresentar. E a interação com os alunos, né? Isso que eu vou estar apresentando. A metodologia vai ser a aula expositiva e a aprendizagem por pares ou times. Porque na hora que eles forem pesquisar aqui no dicionário, eu quero que eles, né, compartilhem as palavras que eles não reconheceram na música, e eu também quero que eles pesquisem juntos as palavras. Mas é o ensino híbrido, uma parte está em casa, uma parte está na escola. Então, quem está na escola poderá usar o dicionário impresso e quem está em casa pesquisará no dicionário na web, se não tiver em casa o dicionário. E pode compartilhar a sua opinião com o outro colega, né? A minha avaliação será a participação na tarefa. Aí aqui as referências eu coloquei, né, o canal que eu posso encontrar o vídeo da casa no YouTube. Aí tem o intervalo, né, seguindo aqui a nossa programação, né, da duração. Aí a quarta aula eu coloquei ciências. O tema higiene parte 1, né, que como é um tema mais extenso, eu trabalharei em 2 aulas, mas como só tenho aula de ciências em um dia, então a parte 2 será trabalhada no próximo encontro, né, na próxima aula. O objetivo, né, reforçar os hábitos de higiene, conversar com os alunos sobre higiene. Recursos didáticos, slides e livro. Então, eu vou fazer uma apresentação de slides e eu vou utilizar o livro didático. A metodologia, aula expositiva e exercícios. Aqui eu não coloquei a avaliação nem as referências, mas a avaliação pode ser a participação na tarefa ou podem ser exercícios de fixação. Isso também é válido. Aí aqui as referências, né, livro didático e os slides, né? E se eu fiz os slides baseados no livro, eu posso colocar só o livro didático. A quinta aula, história. O tema são as grandes navegações. A avaliação é pesquisas em sites sobre as grandes navegações. As referências são os livros, o livro didático. A metodologia utilizada vai ser também a metodologia de pesquisa, né? Porque eu quero que eles pesquisem, então eu vou orientar como será essa pesquisa. Isso é uma metodologia. Aí aqui eu coloquei uma observação, ó. Os estudantes que estiverem na modalidade remota e não têm o dicionário físico em casa poderão realizar a pesquisa das palavras pela internet, que foi o que eu tinha mencionado anteriormente. Aí aqui na terça-feira, ó, eu coloquei, né, outras aulas
né? Ó, conteúdo de aqui a primeira aula, né? O primeiro horário permanece igual. Isso aqui é uma rotina, né? Iniciar a plataforma, realizar a acolhida e fazer a chamada. Passar os avisos, agenda e correção da tarefa se houver. Isso aqui é uma rotina diária, né? Isso aqui é uma preparação diária para que a tua aula flua de uma forma melhor. Daí aqui no segundo horário vou trabalhar matemática, antecessor e sucessor. Aí aqui o objetivo, compreender a sequência numérica. Recursos didáticos é o livro, daí tá aqui as páginas que eu vou trabalhar e a metodologia, aplicação de exercícios. Então, assim, sempre que você planeja a tua aula, você coloca, né, os pontos importantes, o que vai ser trabalhado. Daí você manda para o teu chefe e ele aprova. Eu tenho um outro modelo de planejamento também, que é o planejamento em tabela. Algumas professoras se sentem melhor em fazer o planejamento em tabela, pois, né, é um sistema de quadro, né, você consegue ir ticando tudo que você já fez, então é um sistema diferente, né? Por exemplo, digitei os meus conteúdos aqui, passou esse dia, eu posso simplesmente pegar, né, e pintar ali, que no caso ficou um dia concluído. Ou se eu vou ter alguma coisa específica no outro dia, algum evento importante, posso fazer com outra cor, né, para destacar que aquilo ali é super importante, que eu não posso esquecer, que tem elementos que eu preciso trabalhar mais em cima. As observações, normal, igual no outro planejamento, né? Porém, a única diferença é que essa é feita um quadro. Daí vai a questão da adaptação de cada um, mas também é válido. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Façam seus planejamentos, vejam o que é mais adequado para a sua turma. Lembrando que este planejamento, né, este arquivo, ele ficará disponível na nossa sala de aula no Google Sala de Aula. Então, um beijo e até a próxima. Muito obrigada por terem me assistido, curtido, comentado e compartilhado esses vídeos. Semana que vem voltaremos com a avaliação, ok? Muito obrigada!